Fala, galera! Eita, quase não sai, professora? Pois é, olá, pessoal! É porque eu fiquei aqui meio assustada descendo aqui junto com vocês. E hoje, nessa aula, junto com a professora Laísa, nós vamos dar continuidade à nossa aula 32.1, né, professora? Justamente, a gente vai estar falando, pessoal, sobre reprodução, os tipos de reprodução que nós temos. Então, vamos para a telinha, que a gente vai começar agora a falar sobre reprodução. Aula 32.1, pega o seu material, você que está aí distraído. Gente, reprodução. Quando nós falamos de reprodução, nós temos que lembrar que essa é uma das características básicas de um ser vivo. E aí a gente desmembra essa reprodução em reprodução assexuada e reprodução sexuada. Isso aí, e vale lembrar, gente, que a assexuada e a sexuada, ela tem uma diferença enorme, que é o que a gente vai estar vendo nessa aula. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui rapidinho, vou mostrar essa imagem, uma imagem muito bonita, né, professora Tabita? Ela está mostrando o processo de encontro dos gametas, sendo que aí tem uma interferência, né? Ele está sendo utilizado o material aí para inserir esse espermatozoide, que é o gameta reprodutivo, né? Dentro da célula reprodutiva, que é o óvulo. Porém, isso acontece naturalmente no processo de fecundação. Justamente. Quando no ato da reprodução sexuada, né? Isso aí. Vamos então agora para o primeiro conceito. A reprodução é uma das características que diferem os seres inanimados dos seres vivos. Olha aí, gente, é o primeiro ponto aí a abordar. Reprodução é uma das características que difere os seres inanimados. Inanimados é o que, gente? Sem vida, né? Dos seres vivos, que consiste no processo em que um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de algum de seus genes. Olha aí, gente. Então, a reprodução nada mais é, gente, do que um processo para a produção de descendentes. É como os seres vivos vão transmitir ou passar as suas características para os seus descendentes. E a gente vai ver que, dependendo do organismo vivo, no ato da sua reprodução, você vai ter cópias deles mesmos. Que pode ser cópias idênticas deles. Ou você vai ter eventos, tanto no processo de divisão, quanto também no processo de reprodução, que vão diferenciar através de processos que vão estar acontecendo dentro das células, tá? Isso aí. E a reprodução, ela é imprescindível para a manutenção das espécies, né? Que é essa continuidade da vida, podemos dizer assim. Então, ela é imprescindível. Vamos lá, gente. Como foi abordado no início, nós temos dois tipos de reprodução. A assexuada e a sexuada. O que será que a assexuada tem de diferente da sexuada, professora? Primeiro a escrita, né? Começa aí pelo A. Primeira coisa é a escrita, gente. Primeiro que você já vai ter aqui um A e aqui você tem a ausência desse A. O A, normalmente na biologia, né, professora Laísa, é uma negação. Você vai ter a ausência de alguma coisa. Então, na reprodução sexuada, você vai ter tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Na reprodução assexuada, você não tem o encontro dos gametas. Não temos o que a gente chama de fecundação, né? Podemos dizer assim. Você não vai ter esse encontro desses gametas, tá bom? E aí, como que acontece? Porque a gente tem uma variedade gigante de formas de vida, né? Como que acontece esse processo para cada um desses representantes que nós conhecemos? Então, vamos lá, iniciando aí a reprodução assexuada. Então, na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a um ou mais descendentes, que foi aquilo que a gente falou bem lá no início. Por tal motivo, eles são geneticamente, olha aí, gente, gravem essa palavrinha aí, eles são geneticamente idênticos aos seus genitores, embora possam ocorrer processos, né, que a gente chama de mutações e variações fenotípicas. Normalmente, a maioria das vezes, eles produzem
descendentes idênticos à célula-mãe, como a gente pode dizer. Rapidinho aqui pra gente. Vamos olhar aqui para as profs. Professora, vocês estão falaram aí de mutações e características fenotípicas. Então, vamos voltar a esses conceitos. As mutações, elas podem acontecer de forma aleatória ou elas podem ser induzidas por exemplo, uma utilização de uma medicação. E isso pode acontecer de você sofrer uma mutação por uso de um medicamento. Mas, dentro do processo evolutivo, nós temos as mutações acontecendo e elas precisam acontecer para causar ou provocar esses processos evolutivos, o surgimento de novas características que não existiam. E aí a gente tem, dentro dessas características, aquilo que a gente vai conseguir observar e aquilo que não está visível. Aí vem esses conceitos, genotípico e fenotípico. Por exemplo, eu olhando a professora Laísa, eu estou observando que ela tem os cabelos lisos. Professora, mas a senhora também tem cabelos lisos. Não, isso aqui é química, né? Química pura. Meu cabelo é crespo. Então, essa é a característica fenotípica que eu apresento a partir da minha característica genotípica. Então, o fenótipo é aquilo que eu consigo visualizar no indivíduo. E o genótipo já é o que a gente tem dentro da célula, dos nossos genes. Que é o que vai determinar. Justamente. Então, a professora Tabita, ela deu um exemplo bem clássico aqui, né? Comparou aqui a questão do nosso cabelo. Então, ela tem o genótipo de cabelo crespo. Embora ela alise o cabelo, e no fenótipo a gente vê o quê? Veja a professora com cabelo liso. Já diferente de mim. Eu posso, então, manipular isso. Agora, o genótipo eu não posso manipular. Tá dentro, tá contido nos genes. Tá bom? Dentro, intrínseco dentro da célula mesmo. Isso. Joga lá no quadro de novo. Vambora, então. Aí a gente tem aqui vários exemplos, né, professora Laísa, de processos de reprodução assexuada. Olha aí esses nomes. Aí tá interessante se você tiver com um caderno aí para você anotar esses exemplos. De acordo com a reprodução assexuada, que é aquela que não há participação de gametas. Nós temos esses exemplos aqui. Bipartição ou cisparidade, vou colocar aqui, né, do lado. Estrobilização, que nós vamos estar vendo, né, ao longo aqui das lâminas. Regeneração, fragmentação, propagação vegetativa, brotamento ou gemiparidade. Olha aí esses nomes. Parecem nomes complicados, pode até soar, mas aí quando vocês forem ver os exemplos, vocês vão conseguir, né, associar o nome ao exemplo. Deixa eu já enfatizar uma aqui, galera, porque a gente não vai... eu não gosto disso aqui, eu gosto do marca-texto. Marca-texto, né, professora? Eu gosto desse. Regeneração. Vem aqui pra mim. Olha lá. Quando a gente fala de... Professora, vocês estão colocando regeneração como um processo de reprodução? Mas aí eu lembro, né? Por exemplo, aqui em casa eu tô dando como se eu fosse uma aluna. Eu tenho aqui na minha casa um gato. E esse gato adora correr atrás dos lagartos, lagartixas que aparecem por aqui. Aí o que acontece com esses animais? Normalmente eles largam, desprende-se a parte da cauda deles. Que ela fica lá sacudindo enquanto o gato tá distraído ali, ou o outro animal tá distraído, e ele consegue fugir. Aquilo ali, aquela cauda, vai se desenvolver normalmente de novo. Vai se desenvolver uma nova cauda. Leva um tempo, né? Mas vai se regenerar. Só que isso aqui é um processo. Esse é o processo. Quando a regeneração ela é trazida como reprodução, ela tem, né, professora Laís, que gerar todo o indivíduo. Aí a gente vai lembrar, sabe qual animal? Das estrelas do mar. Elas podem, se você cortá-las, planária, se você cortar esses indivíduos, eles se reconstituem, vieram um outro indivíduo. Tá? Totalmente idêntico ao anterior, que sofreu esse processo de corte e tudo mais. Só pode ser conceituada a regeneração dentro do processo de reprodução quando o indivíduo completo surgir, tá bom? No caso da caudinha lá, dos lagartos, isso é a regeneração de parte da sua estrutura corporal. É o que acontece com a gente, né? Quando a gente se machuca. Lesão. Esses dias mesmo, né, eu tava cortando
pedaço de carne e sem querer, querendo, né, acabei cortando um pedaço aqui do meu dedo e automaticamente, depois de alguns dias ali, né, aquele corte já estava totalmente fechado. Isso também é um processo de regeneração, pessoal. Então vamos voltar agora para a telinha para a gente começar a rever aqui esses exemplos para que vocês possam fazer essas associações. Vamos lá, reprodução assexuada por bipartição. Olha aí, professora. Aqui nós temos uma célula mãe. Vamos lá, vou tentar fazer uma setinha aqui, mas a minha seta não tá tão boa, mas tá valendo. Aqui a gente tem a célula mãe, que ela vai acontecer o que com ela? Ela vai se dividir e vai estar dando origem, né, a duas novas células idênticas à célula anterior. Então percebam aqui, né, nessa porção B, C, que vocês percebem o quê? Que tem uma duplicação desse material genético. Aí automaticamente esse material genético ele se duplica e a célula ela começa a passar por um processo aqui de divisão até ela originar uma cópia idêntica à célula mãe. Isso então, vai acontecer aí nas planárias, nas bactérias, tá? Protozoários, moneras. E aí isso faz com que é um processo de divisão celular considerado dentro da biologia como um processo rápido, de 20 a 30 minutos. Você vai ter esses indivíduos aí se proliferando, principalmente quando a gente fala aí de bactérias, são esses micro-organismos e muitos deles patogênicos, né? Porque existem os de vida livre, mas os patogênicos se reproduzem, por isso que a gente sai de casa muito bem e volta para casa doente, né? Sentindo alguns sintomas, porque a reprodução desses organismos é muito rápida, tá? Isso mesmo. Pode passar, professora. Então, entre os animais, geralmente os invertebrados, olha aqui, invertebrados, um tipo de reprodução sexuada é o brotamento e a gemiparidade também. Nesse caso, um novo indivíduo brota do corpo de um adulto ou não destaca-se dele. Então, olha aqui, né? Novamente aqui o exemplo que vocês estão vendo aqui de uma esponja. Nós temos uma esponja, aqui, vou colocar aqui a esponja mãe. E aqui, né, um brotinho surgindo. Esse broto, ele se desprende e nós temos origem, né, uma nova esponja. Alguns não se destacam. Aí a gente já tem o exemplo aí dos corais, dos recifes de corais. Se até aproveito aqui uma deixa para que vocês pesquisem, né, um pouquinho dos recifes de corais para vocês entenderem esse exemplo aí que a gente deu do brotamento ou da gemiparidade. É a mesma coisa, tá bom? Só que eles não se desprendem. Esse tipo de reprodução geralmente se dá por brotamento, que quando determinada região do corpo do indivíduo cresce e depois se desprende. Olha aqui, o brotinho se desprende, tornando-se um novo indivíduo, com as características da célula anterior, da célula, né, mãe, do broto anterior. Perfeitamente. Ou por fissão. Caso em que o corpo do animal vai se tornar parte, do animal se parte, e cada um dos pedaços vai se regenerar independentemente, dando origem a novos indivíduos, né? Aqui no caso aqui do paramécio, tá? Que é um organismo protozoário de vida livre que também passa por esse processo de reprodução assexuada. Também considerado muito simples, né? Assim como na ciparidade. A reprodução assexuada por bipartição também ocorre nos procariontes, mas sem o processo de mitose. Como é isso? O que é a mitose? É um dos processos de divisão celular que os organismos vão passar. Lembra quando a professora Laís deu o exemplo do corte, da regeneração do tecido? Então ela teve uma lesão, uma abertura do tecido epitelial, e aí vai acontecer da regeneração, reconstituição daquele tecido lesionado. Esse processo de regeneração vai acontecer porque há o processo de divisão celular chamado de mitose, tá? Então, dentro dos procariontes, vai acontecer esse processo, mas sem a mitose. Como que isso vai se dar? O DNA ele vai se autoduplicar e a célula vai aumentar de tamanho antes de se dividir em duas. Então, vamos lá. O DNA se autoduplica e a célula aumenta de tamanho antes de se dividir em duas, que é o que vocês viram na imagem anterior e que vocês vão estar vendo agora como exemplo aí da ameba. Olha aí, gente, nós temos, né, a célula aqui da ameba. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui.
que pode ser, né, que causa, né, a gente pode até falar da amebíase aí, mas vamos lá. Nós temos aqui a célula da ameba, e a ameba se dividindo, duplicando aqui seu DNA, se dividindo aqui em duas novas, se dividindo e formando, né, um outro indivíduo com as mesmas características, aqui por meio do que a gente chama de fissão. Deixa eu ver isso. Muitos protozoários, fungos e outros organismos reproduzem por divisão múltipla ou esporulação. Que é como é que fala? A dissipação ou a proliferação desse tipo de organismo, né? Aqui a gente está dando o exemplo de mofo, que você vai ter a presença dos fungos nos alimentos que não forem bem condicionados, bem guardados, enfim, você pode ter esses esporos se desenvolvendo e aí dentro dessas estruturas chamadas esporângios, liberar esses esporos que não são perceptíveis, né, gente? Mas a gente consegue ver esse mofo ou bolor quando a gente pega um alimento que a gente chama fungado, tá? Então esses organismos vão se dividir através desse processo de divisão múltipla ou esporulação. Há animais que se reproduzem por estrobilização, que é a fragmentação transversal do corpo em vários outros indivíduos iguais. Eles podem formar organismos independentes ou permanecer agrupados. Olha aí, outro exemplo aí dos pólipos, né, que são animais que vivem no fundo do mar. A gente mostrou inicialmente por brotamento a esponja, que é um invertebrado, e aí a gente está mostrando agora um outro organismo também, que fica preso ali no fundo do mar. Nessa forma de pólipo, ele está preso ali no fundo do mar. Só que ele tem esse processo de divisão, onde ele faz esses cortes, ele vai como se ele fosse se partindo, formando realmente fragmentos, e através desses fragmentos eles vão começar a formar as medusas. Essa medusa, deixa eu mudar aqui o pincelzinho. Essa medusa, que aqui vão surgir várias, ó. Elas são livre-nadantes, elas têm a capacidade de se locomover nessa fase, tá? Então elas vão nadando, até que elas encontram um ambiente propício, vão se fixar e normalmente vão formar esse pólipo. E aí ela vai ter... Esse processo de estrobilização é uma forma de reprodução desses organismos de forma assexuada, tá bom? Que a gente tá falando aqui só sobre os processos assexuados. Só que eles também podem apresentar outros processos de divisão, de reprodução, tá bom? Continuando aqui, né? Só para vocês terem uma noção da diferenciação do brotamento, que foi falado anteriormente, e a estrobilização. Então, o brotamento ele vai acontecer em pólipos, que podem estar também originando colônias. Olha aqui, a professora rabiscando aqui para vocês. Por que vai formar colônias? O que são colônias? São agrupamentos de organismos que vão viver ali próximos uns aos outros. Por que no brotamento você vai ter o surgimento de colônias? Porque esses brotos, ao se destacarem, se desprenderem do corpo do adulto, vão cair próximos. Dependendo da corrente... E alguns nem caem, né? Isso. Eles ficam bem... Exatamente. Bem coladinhos. Eles podem se desprender ou ficar fixos, mas eles vão estar ali se tornando outro indivíduo, tá bom? E aí, quando ele se desprende, ele vai cair próximo. No caso das medusas ali, não. Elas têm a capacidade de nadar. Essa estrutura que se fragmentou é chamada de éfira. Ou seja, é a medusinha, onde ela vai nadar e vai encontrar o lugar propício para se desenvolver, se transformar no indivíduo adulto, tá? Alguns animais, em condições especiais, podem se reproduzir por regeneração. Experimentos sobre regeneração já foram realizados com a planária, que é esse indivíduo, esse organismo que vocês estão vendo aí, um plateuminto. Uma planária cortada em vários pedaços pode originar uma nova planária de cada pedaço. É aquilo que a professora Tabita falou no início. A regeneração nos tipos de reprodução assexuada, ela vai formar um organismo completo. Então, veja bem, aqui nós temos uma planária, ela sofreu, possamos dizer aqui, digamos que ela tenha sofrido um corte aqui, e a partir desse corte, esse pedaço que se desprendeu dessa planária que vocês estão vendo aqui, vai dar origem a um novo indivíduo com as características da
planária, né? Detalhe, né? Não é o caso da reprodução sexuada, mas sim um indivíduo, né, com todo completo. Detalhe que no caso da planária, que é um plateuminto, ele vai, de onde você realizar o corte, você vai ter o indivíduo sendo reconstituído, tá? Por completo. Se eu pegar aqui a gente teve só uma partezinha dela, mas se eu dividir aqui, do jeito que eu dividi, você vai ter a formação de uma planária. Então vamos dizer aqui que eu fiz aqui, ó. Mais 3 cortes, né? Tá, eu fiz 3 cortes, então eu vou ter a quantidade de cortes que eu efetuar, você vai ter a quantidade de novos indivíduos de planária, tá certo? Uma situação que acontece diferente, que é na estrela do mar, que precisa, para que ela se regenere uma outra estrela do mar, você precisa ter a parte do disco central, que contém um conjunto de células que vai permitir que ela se regenere. Mas se no pedaço que você cortou não tiver parte do disco central, aí é a diferença que entre esse processo de regeneração nas planárias para as estrelas do mar. Se não tiver parte desse disco central, ela não consegue, tá? Se dividir. Aquela parte vai se decompor ou vai servir de alimento para um outro organismo no ambiente aquático, tá? Isso aí. Vamos agora para a reprodução sexuada. Vamos primeiro ver o conceito da reprodução sexuada. Então, como a gente falou no início, ocorre a partir da união de gametas. Geralmente, metade das características dos descendentes é oriunda do gameta masculino e a outra metade do gameta feminino. E o encontro desses gametas a gente chama de fecundação. Olha só que interessante quando a gente fala desse conceito. Vem cá, prof. Quando a gente fala da reprodução sexuada, aí já envolve gametas. E aí a gente tem que lembrar de uma situação. O indivíduo, cada espécie, ela contém o seu genoma, o seu cariótipo, o seu conjunto de cromossomos, certo? Que vai formar nesse indivíduo, o indivíduo com as células somáticas, tá? Então, a Laísa, eu, espécie humana, nós temos nas nossas células um quantitativo de 46 cromossomos, tá? Só que dentro dessas células existem os parezinhos, você tem as células sexuais, que formam o X e o Y. E aí essas células sexuais vão formar os gametas, que aí a gente vai dar sequência aí nas nossas aulas, tá? Para a formação desses gametas. Ela só vai ter a metade. Por isso que foi tão importante vocês terem estudado a divisão, né, as divisões celulares, principalmente a meiose, né, que é quando você tem uma célula com 46, vamos dar o exemplo aqui da célula humana, uma célula com 46 cromossomos, que ela começa a se dividir, entra pelo processo da meiose, e desses 46 eu tenho a metade dos cromossomos, que eu fico com, já posso dizer que são os cromossomos sexuais, os 23. E, lógico, isso é muito bom para a espécie, para a reprodução sexuada. Você lembra porque o que aí, acontece? Né, tem a questão da variabilidade genética. O que acontece nesse processo de meiose? O crossing over, lembra? A região lá da prófise 1, paquito no zigoto. Pois é. Então, aconteceu o crossing over, houve uma variabilidade. Lá na reprodução assexuada, para acontecer uma variedade, eu tenho que ter o quê? Um evento, que é a mutação. Aqui não, eu tenho o crossing over através do processo de meiose. Então, eu formei agora essas células reprodutivas, gametas masculina e feminina, espermatozoide e ovo, ou ovócito secundário, que é o termo correto. Agora eles vão ficar ali? Não, eles precisam se unir novamente para gerar um novo ser. E é esse o processo de reprodução sexuada, o encontro, tá? O solove dessas células, tá bom? Joga lá no quadro, então. Vamos lá, vamos continuar, professora. Então, tem como uma das suas vantagens o que a gente falou agora, né, professora? A variabilidade genética, visto que os gametas de um mesmo indivíduo apresentam-se distintos entre si. É um exemplo bem clássico. Você pode ter o mesmo pai, a mesma mãe, mas a sua irmã ou seu irmão vão ter características distintas da sua. De repente você é mais tímido, enquanto seu irmão possa ser menos tímido, mais para frente. Acontece. Na mesma família a gente tem características bem diversas.
O exemplo aqui, vou dar o exemplo aqui do meu bebê, meu filho, ele herdou características que veio dos meus antepassados. Eu imaginei que meu filho fosse vir moreno, professor, e veio galeguinho, lindo, lourinho. lindo. Então, assim, é o quê? É o que a gente chama de variabilidade genética. Perfeito. Nesse tipo reprodutivo, galera, a fecundação ela pode ser tanto externa quanto interna. E nesse primeiro caso, a quantidade de gametas produzidos pela geração parental tende a ser bem maior. Por quê, professora? O que a gente está falando aqui? Existe a fecundação externa, ou seja, o encontro desses gametas fora do corpo de um indivíduo, e esse encontro acontecendo internamente ao corpo de um indivíduo, no caso, a fêmea, né? Então, como existe essa distinção, pensem vocês. Se esse encontro acontecer fora, a probabilidade ou o tempo que ele vai depender para se tornar um indivíduo adulto, ele vai ficar vulnerável no ambiente externo. Vulnerável a quê, professor? A predação, a uma variação climática brusca, né? Então, ele vai ficar muito susceptível a vários fatores que podem fazer com que ele não chegue, não vingue, vamos dizer assim, que não chegue à fase adulta. E isso vai impedir que essa perpetuação da espécie, que é o intuito da reprodução, aconteça. Então, o que vai acontecer? Esses encontros externos, eles vão precisar de uma proteção. Normalmente, a gente vai ter esses encontros, por exemplo, se você pensar nos anfíbios ou nos peixes, eles normalmente vão procurar no período reprodutivo, mesmo apresentando a fecundação externa, ambientes com água mais parada, onde você vai ter esses animais se escondendo debaixo de uma folhagem ou dentro de um tronco lá no fundo do córrego, né, do garapé, né, enfim, para que haja uma proteção. Algumas espécies que têm esse tipo de reprodução externa vão ter até o cuidado parental, né, professora? Vão ficar ali, eles fazem a desova deles e aquela desova vai ficar toda unida, envolta por uma substância como se fosse uma gelatina ali e os pais próximos, eles ficam se revezando. Depende aí, né? No caso aí dos peixes, depende aí da espécie para ter esse cuidado, tá bom? Então, continuando, organismos com reprodução sexuada podem receber as seguintes denominações de acordo com a complexidade da estrutura reprodutiva. Vamos lá, gente. Podem estar recebendo, né, a denominação de organismos dioicos. Como assim, professor? Organismos dioicos? Aqueles que apresentam sexos separados conforme o gênero, macho e fêmea. É o caso aqui da imagem que vocês já estão... Tá bem clássica essa imagem, né? Aqui a gente tem o que a gente chama também de dimorfismo sexual. Ou seja, é evidente aqui que a gente consegue separar quem é o macho e quem é a fêmea. Todas as espécies de animais ocorre isso? Não. Não. Isso ocorre muito nas aves. As aves, às vezes, você não consegue distinguir. Se você pegar só o indivíduo, você não sabe se aquilo ali é a fêmea ou o macho. Você vai precisar fazer um exame minucioso. Mas, em alguns animais, não. Existe o dimorfismo. Então, você consegue ver claramente quem é o macho, quem é a fêmea, tá? Isso aí. Continuando, né, nós temos também aí a imagem do anfíbio adulto, mostrando aqui como é que funciona essa questão da reprodução, né, do tipo externo, né, que acontece com os anfíbios. Então, e aí, nesse caso, você tem um organismo que vai apresentar uma metamorfose, uma transformação desde esse encontro que vai acontecer no ambiente externo até chegar no indivíduo adulto, tá? E aqui, gente, por que a gente falou lá que ela tem uma grande quantidade de óvulos, né? E aí ovos secundários aí sendo disponibilizados no ambiente com grande quantidade, porque a predação é bastante, né? Por todos os tipos de organismos ou de animais que vivem no ambiente aquático, podem predar esses ovos, tá? Isso aí. Vamos agora falar dos organismos monóicos, aqueles que possuem os dois sexos, olha aí que interessante, o masculino e o feminino. Consequentemente, produz os dois tipos de gametas na mesma unidade estrutural, podem ser chamados de hermafroditas. E pode acontecer tanto nos animais invertebrados, quanto também acontece em casos na espécie humana, né? Em plantas também, né, professora? Justamente. Alguns indivíduos monóicos se reproduzem por fecundação cruzada. Observe aí, esse aí é um exemplo bem clássico já de
de minhocas, né, fazendo, né, o que a gente chama de fecundação cruzada. Nesse caso, propiciando a variabilidade genética. Mesmo esses organismos tendo, né, tanto o órgão sexual masculino quanto o feminino, sendo hermafroditas, assim a gente pode falar, eles fazem o que a gente chama de fecundação cruzada. Eles necessitam de outro organismo, no caso aí, de uma outra minhoca, para estar fazendo esse cruzamento. E assim a gente tem o que a gente chama de variabilidade genética, porque a gente vai ter a troca de gametas. Porque, por exemplo, quando se fala em plantas, né, essas plantas hermafroditas, elas podem sofrer a autofecundação. No caso das minhocas, elas precisam desse cruzamento. Então, um indivíduo aqui que vai produzir, esse indivíduo que vai produzir o gameta masculino, esse gameta masculino vai fecundar o gameta feminino nesse outro indivíduo, tá? Ambos produzem tanto espermatozoide quanto óvulos, mas eles vão ter essa fecundação cruzada. Que é o que a gente chama de cruzado. Isso mesmo, professora. Perfeito. Então, mais uma vez aí, para vocês terem uma imagem de como acontece, né, esse tipo de reprodução. Nós temos uma estrutura aqui que é chamada de clitelo. E nessa estrutura, que é uma parte que o anel ele é mais claro, posso dizer assim, nas minhocas. Ele vai ficar mais evidente no período reprodutivo. Ele fica mais evidente. E aí é quando acontece a fecundação, essa troca de material, de gametas, entre uma minhoca e com a outra. Perfeito. Reprodução na espécie humana, olha aí como é que acontece, né, professora Tabita, na nossa espécie? Eu acho que é uma curiosidade, o espermatozoide, né? E nós temos o ovócito. Esse ovócito, ou óvulo, ele vai ter várias camadas, né, zona pelúcida, em que esse espermatozoide vai precisar adentrar. E para isso, ele vai contar com uma estrutura chamada de acrossomo. O acrossomo, ele é uma alteração de uma organela citoplasmática que é chamada de complexo golgiense. E esse complexo golgiense vai se transformar nas células reprodutivas, no caso do espermatozoide, nessa peça inicial da cabeça do espermatozoide para perfurar, para penetrar na célula do gameta feminino. No caso, no ovócito secundário. Exatamente. Então, os espermatozoides são células produzidas por indivíduos do sexo masculino e são muito menores que os óvulos. Sua estrutura permite o máximo de eficiência durante o deslocamento para encontrar o óvulo utilizando uma cauda longa, que é essa peça aqui que vocês estão vendo aqui. O importante dizer que essa parte que ela se destacou aí, que é a cauda, ela não entra dentro da célula, só parte da cabeça quando contém um núcleo. Então vai haver uma fusão de núcleos e aí formando um novo indivíduo. Como ele não perde, aí sempre cai nessas avaliações externas, né, Nense, da vida aí, a questão do DNA mitocondrial, porque você sabe que nessa peça aqui, intermediária, você tem mitocôndrias. E nós já falamos que as mitocôndrias, elas teve todo um processo, a endossimbiose, né, que foram assimiladas, eram organismos, foram assimilados e se transformaram nessas organelas que têm as utilidades. No caso aqui do espermatozoide, ela gera energia para o movimento dessa cauda. Porém, não entra no ovócito secundário. Ele vai ficar fora. Então, a gente não herda o DNA desse material presente no espermatozoide, tá? Vamos agora para o óvulo ou ovócito secundário. Os óvulos são muito maiores, vale lembrar que dá até para ver a olho nu. Né? Os óvulos são muito maiores que os espermatozoides e são células imóveis, olha aqui, gente, produzidas pelo indivíduo do sexo feminino. Dentro do óvulo, há uma reserva de nutrientes que a gente chama de vitelo, que servem para o desenvolvimento do embrião, caso haja fecundação com um espermatozoide. Então, né, isso aí é mais uma referência, uma característica do ovócito secundário. Professora, ovócito secundário é ovócito secundário, porque no momento em que o espermatozoide encontra, a gente pode dizer, o óvulo, ele ainda não é óvulo ainda, ele é um ovócito secundário. Exatamente. Então, esse encontro... é comum, né? A gente está sempre falando ovócito secundário para que vocês tenham, né, esse conceito. Isso. A mulher, todo mês, ela vai liberando o ovócito, né, lá do ovário. Esse ovócito vai ficar na tuba uterina. E ali é que é o local onde esse encontro vai se dar.
do espermatozoide com esse ovócito Eu vou secundário. até fazer aqui o exemplo, embora eu tenha aqui, eu vou fazer aqui um espermatozoidezinho aqui, tentando aqui entrar aqui no nosso ovócito secundário aqui. Não tá legal, mas tá valendo aqui, né? Passou ali da zona pelúcida, gente, ainda tem a membrana lá que vai formar lá internamente. O que vai acontecer? Passou o primeiro espermatozoide, tem um monte, milhões, milhares de espermatozoides tentando fecundar esse ovócito. Só que quando um entra, plum, há uma blindagem, tá? Justamente. E aí, para cada ovócito, existe o espermatozoide que vai fecundá-lo. Professora, aí como é que acontece os gêmeos, né? Aí é uma outra aula, né, professora? Que a gente vai aprofundar depois pra Vocês vão aprender bastante ainda. Acho que a gente já pode finalizar mostrando aqui o encontro do espermatozoide com vários, né? Desde que a gente já nasce com uma disputa tremenda, né? Pode deixar lá a imagem Pode até colocar a imagem aqui atrás, eu acho que fica bem bacana pra gente finalizar aqui a aula. Olha aqui, ó. Vários espermatozoidezinhos tentando chegar lá no ovócito secundário, né? Só um deles fecunda. Só um. Aí a gente tem a fusão do núcleo, né, do ovócito secundário com o espermatozoide. Ali a gente tem a fecundação e, consequentemente, a formação de um indivíduo. Mas aquilo que a professora falou, nas próximas aulas, mais adiante, a gente vai aprender melhor o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. Vocês vão entender melhor essa complexidade que é a fecundação. Galera, agora você vai ficar aí, né, com o seu material e aí depois a gente volta para fazer uma revisão, né, professora? Justamente. Então, até já já. Tchau!